Olá pessoal, tudo certo? Então vamos dar continuidade ao assunto de fotossíntese. Espero que estejam todos bem. Só para informar, né? Deixar título de informação. Há vários meses a UnoOeste já vem promovendo uma capacitação online dos professores. Eu, por exemplo, fiz alguns cursos online de tutoria. Então nós temos totais condições para estar dando sequência nesse período aí, né? Essas atividades online, ok? Então, atividades de aula de vídeo, avaliativas, questões, textos. Então, aprender, ele dá todo esse suporte para que nós possamos dar continuidade nos estudos, beleza? Então, a aula de hoje, ela é a continuação de fotossíntese. Então, nós vimos que na primeira aula de fotossíntese nós falamos sobre as propriedades da luz. Na segunda aula, que foi semana passada, nós falamos sobre a fase fotoquímica. E hoje nós vamos falar sobre a etapa bioquímica, principalmente do ciclo C3 e o ciclo C2. Só vou fazer uma pequena revisão aqui para a gente lembrar um pouquinho, tá? A etapa fotoquímica. Então nós vimos que a fotossíntese ela só ocorre na presença de luz. E o que é a fotossíntese? A fotossíntese, a planta utiliza o gás carbono, água, na presença de luz para formar carboidrato, né? E nesse processo libera oxigênio. Então, fotossíntese só na presença de luz. Por isso que chama fotossíntese, síntese de carboidratos na presença de luz. Vimos que uma coisa é fotossíntese, outra coisa é respiração. Fotossíntese é a produção de carboidratos, enquanto que a respiração que ocorre na mitocôndria é o consumo desse carboidrato para liberar ATP na ATPH. Vimos também que o local específico da fotossíntese ocorre nos cloroplastos, sendo que no cloroplasto tem a parte da membrana do tilacoide que ocorre a parte fotoquímica e no estroma ocorre a etapa bioquímica. Vimos que o cloroplasto é uma organela que está dentro de uma célula vegetal e uma célula pode ter vários cloroplastos. Vimos um pouquinho sobre luz, né, sendo que a radiação fotossinteticamente ativa, que é a RFA, ela vai do espectro visível, que compreende o comprimento de onda de 400 a 740 nanômetros. Então essa é a radiação que a planta utiliza no processo fotossintético. Vimos que a luz ela é tanto comprimento, né, de onda como partículas, sendo que quanto menor o comprimento de onda, mais energia ela tem. Quanto maior o comprimento de onda, que é o caso do vermelho, menos energia ela tem. E também a energia, a luz, ela também atua como fóton, ok? Vimos que quando essa luz chega na folha, ela tem basicamente três destinos. Ou a planta dissipa essa energia via calor, ou ela dissipa essa energia via fluorescência, ou ela canaliza essa energia para o esquema Z. Pensando em produção vegetal, quanto mais energia for para o esquema Z, melhor é, porque é a maior produção de ATP na ATPH. Tá certo? Essas imagens aqui nós discutimos em sala de aula, não vou ficar revisando agora. Mas o que é importante é a gente lembrar. Então, a fotossíntese é uma coisa só. Mas, didaticamente, nós dividimos ela em etapa fotoquímica e etapa bioquímica. O que ocorre na etapa fotoquímica? Na etapa fotoquímica ocorre a produção de ATP e NADPH na etapa fotoquímica. Deu um problema aqui na caneta, mas vamos lá. Vou apagar aqui rapidinho. Então, na etapa fotoquímica ocorre a produção de ATP e NADPH. E na etapa bioquímica ocorre o consumo de ATP e NADPH para produção de carboidratos, sendo que para a produção de carboidratos tem que ter a presença de CO2. Então,
Qual que é a importância da fotoquímica? A planta utiliza luz, água para produzir ATP e NADPH, conversão de energia luminosa em energia química, ATP e NADPH. Nesse processo, ela libera oxigênio. E a etapa bioquímica consome esse ATP e NADPH e CO2 para produzir carboidrato. Então, se não tiver etapa fotoquímica, não ocorre a etapa bioquímica. Vimos também, então, só para a gente relembrar aqui, o esquema Z. Então, o que ocorre no esquema Z? Só para a gente lembrar. O esquema Z é composto por fotossistema 2, pelo complexo citocromo B6F, pelo fotossistema 1 e pelo complexo ATP sintase. Então, toda aquela sequência de reações, no final de tudo, é para produzir ATP e NADPH. Então, o hidrogênio é utilizado para produzir ATP, o elétron é utilizado no esquema Z para produzir NADPH e o oxigênio é liberado para a atmosfera. Então, qual que é o objetivo, a importância da etapa fotoquímica? Conversão de energia luminosa em energia química. Qual energia química? ATP e NADPH. E a aula passada nós paramos por aí. Então, agora, o que nós vamos começar? A etapa bioquímica da fotossíntese. Então, vamos começar com a etapa bioquímica. Hoje nós vamos estudar o ciclo C3 e o ciclo C2. Semana que vem nós vamos ter o ciclo C4 e as plantas MAC, ok? Vou estar deixando também aqui nesse módulo do Aprender uma apostila mais detalhada sobre o esquema C3 e o esquema C2 e depois algumas questões para vocês estarem respondendo via Aprender mesmo, para a gente ter uma ideia se o conteúdo ficou bem fixado, ok? Só para informar, eu dei uma quebrada nos slides, tá? Então, eu tinha postado anteriormente um slide só com todo o conteúdo, e agora, para ficar um pouquinho mais fácil, eu quebrei esses slides em várias apresentações e acrescentei alguns desenhos que normalmente são os desenhos que eu faço na lousa, para ficar um pouco mais fácil de entender como funciona o ciclo, beleza? Então, vamos lá. Só para relembrar, então, vimos já a etapa fotoquímica e agora nós vamos estudar a etapa bioquímica da fotossíntese, beleza? O que ocorre na etapa bioquímica? Ocorre o uso do ATP e NADPH, ocorre a conversão da energia química, que é esse ATP e NADPH, em energia orgânica. E para a produção dessa energia orgânica tem que ter CO2 atmosférico. Então o produto final de tudo da etapa bioquímica é produção de carboidratos, beleza? Produção de carboidrato. Mas para ter carboidrato tem que ter ATP, NADPH e CO2. Então, vamos dar sequência. Onde que ocorre a etapa bioquímica? Nós vimos que a etapa fotoquímica ocorre na membrana do tilacoide, lá no cloroplasto. A bioquímica também ocorre no cloroplasto, só que agora é no estroma. O que é o estroma? Estroma é esse espaço interno gelatinoso dentro do cloroplasto. Então, enquanto que a luz é convertida em ATP e NADPH no tilacoide, esse ATP e NADPH fica solto no estroma. E é aqui que ocorre o ciclo de Calvin, tá ok? Então, anotem aí uma coisa muito importante. Ciclo de Calvin, ciclo C3 é a mesma coisa, tá ok? Ciclo de Calvin, ciclo C3 são a mesma coisa. Então, tem uma hora que eu vou falar ciclo C3, tem uma hora que eu vou falar ciclo de Calvin, tá? São a mesma coisa e esses ciclos fazem parte da etapa bioquímica. Então, vamos dar sequência, beleza? Isso aqui eu vou falar um pouquinho mais para frente, resumindo. O que é importante? Anotem aí. O ciclo C3, ele tem início quando essa enzima rubisco, tá, se liga com CO2. Mas vamos lá. Essa enzima rubisco, ela é fundamental para a etapa bioquímica. Então, nós podemos até falar assim, todo carbono que tem na Terra,
todo o carbono da planta, todo o carbono que é fixado em vagem, grão, raiz, folha, em algum momento ele passou pela rubisco, pela enzima rubisco. Alguns trabalhos apontam, né, a importância de que aproximadamente 50% do nitrogênio na planta está presente na forma de rubisco. Ou seja, a planta tem muita rubisco. Por quê? Porque ela precisa ser eficiente nessa fase de conversão de energia luminosa em carboidrato, energia orgânica. Mas vamos lá. Só que a rubisco ela tem uma característica. Ela tanto pode fazer a sua reação com CO2, como ela pode fazer a sua reação com o oxigênio. Beleza? Então, a enzima rubisco, ela tem essas duas especificidades. Ela tanto pode se ligar, catalisar reação com CO2, como ela pode catalisar reação com o oxigênio. Mas vamos deixar algo bem claro agora. Nosso foco da disciplina do curso é produção vegetal. Então, só ocorre produção de carboidrato, marque aí, só ocorre produção de carboidrato quando a rubisco ela se liga com CO2. Quando a rubisco se liga com CO2, aí sim dá início ao ciclo C3. E o produto final do ciclo C3 é a produção de carboidrato. Ok? Pensando em produção vegetal, pensando em produtividade, só ocorre produção de carboidrato quando a rubisco se liga com CO2. Só ocorre, então, o ciclo C3 só tem início quando a rubisco se liga com CO2. Se a rubisco se ligar com oxigênio, ocorre o ciclo C2, que nós chamamos de fotorrespiração, tá? Isso envolve várias reações que não ocorre a produção de carboidrato e sim uma perda de carbono. Mais para frente nós vamos discutir um pouco quais condições que favorecem que a rubisco, ao invés de se ligar com CO2, se ligue com oxigênio. Tá? Então, pensando em produção vegetal, quando a rubisco se ligar com o oxigênio, não tem produção de carboidrato. Mas esse ciclo também é muito importante para a planta. Então, ciclo CO2 é a mesma coisa que fotorrespiração. Ciclo C3 é a mesma coisa que ciclo de Calvin, ok? Então, a partir de agora, nós vamos dar início ao ciclo C3. Quando que ocorre o ciclo C3? Quando que inicia o ciclo C3? Quando a enzima rubisco se liga com CO2, aí sim tem início o ciclo C3. Então, anotem aí, tá? Essa figura, eu gosto muito dela, ela está bem detalhada. O ciclo C3 é composto de 3 fases. O ciclo C3 é composto de 3 fases. Quais são essas fases? Está aqui na figura. Carboxilação, redução e regeneração. Então, o ciclo, por isso que chama ciclo, né, é composto de 3 fases. Primeira fase, carboxilação. Segunda fase, redução. E terceira fase, regeneração. Agora, nós vamos começar a falar um pouquinho com mais detalhes o que ocorre em cada fase. Beleza? Então, vamos lá. Primeira fase do ciclo C3. Primeira fase do ciclo de Calvin. Carboxilação. O próprio nome já fala. Carbo, lembra carbono. Então, é entrada de carbono. Então, dá para ver até aqui nessa imagem. Primeira fase, carboxilação. O que ocorre? A rubisco, tá? Então, rubisco a gente pode falar que seria o apelido dela. Mas ela é chamada de ribulose 1,5-bifosfato, carboxilase, oxigenase, tá? Então, a rubisco, quando ela se liga com CO2, dá início, então, ao ciclo C3, ao ciclo de Calvin. Essa fase a gente chama de carboxilação. Então, o que ocorre nessa fase? A rubisco se liga com um CO2, beleza? A rubisco tem 5 carbonos. O carbono, né, o CO2 tem um carbono. Então, qual que é o primeiro produto dessa reação, quando a rubisco se liga com CO2? É a formação de
duas moléculas 3-PGA, duas moléculas de fosfoglicerato. 3-PGA é a abreviatura que nós utilizamos, então você pode utilizar essa abreviatura, 3-PGA. Então, quando a rubisco se liga com CO2, dando em total, a rubisco tem 5 carbonos, o CO2 tem 1, forma duas moléculas de 3-PGA. Cada molécula dessa tem 3 carbonos. Então, anote uma coisa importante. Por que chama ciclo C3? Por que essa denominação ciclo C3? Por quê? Porque o primeiro produto estável, a primeira molécula estável desse ciclo é uma molécula de 3 carbonos. Qual molécula que é essa? A 3-PGA, fosfoglicerato. Ok? Então, primeira fase, carboxilação. É a entrada do carbono. A rubisco se liga com carbono, formando duas moléculas de 3-fosfoglicerato, ou 3-PGA. Por que chama ciclo C3? Porque o primeiro produto estável desse ciclo é uma molécula de 3 carbonos. Então, essa é a primeira fase. Qual que é a segunda fase? Segunda fase é a redução. Lembra aqui que é redução? Uma molécula foi reduzida, ela ganhou, tá certo? Então, segunda fase, redução. O que ocorre na redução? Aquelas duas moléculas de 3-PGA, né, que é o fosfoglicerato, o fosfoglicérico, elas ganham ATP e NADPH. Aqui a importância e aqui a relação que existe entre etapa fotoquímica e bioquímica. Essas duas moléculas de 3-PGA recebem ATP e NADPH, ou seja, o ATP e NADPH é incorporado nessas moléculas, resultando, anotem aí, isso aqui é muito importante, em duas moléculas de triose fosfato. E a triose fosfato, ela é o primeiro carboidrato produzido pela planta. Então, qual que é o primeiro carboidrato que a planta produz? Triose fosfato. Tá? Triose fosfato também a gente pode falar que é um apelido. Qual que é o nome correto? Gliceraldeído 3-fosfato. Mas para ficar mais fácil, podemos trabalhar com triose fosfato. Então, na segunda fase do ciclo C3, na segunda fase do ciclo de Calvin, ocorre a redução. O que é redução? Duas moléculas de 3-PGA são reduzidas a triose fosfato. Mas por que elas são reduzidas? Porque elas recebem ATP e NADPH. Portanto, se não tiver ATP e NADPH, não tem produção de triose fosfato. E esse é um dos milagres da vida. Primeira molécula orgânica produzida pela planta, primeiro carboidrato. Então, essa energia química, ATP e NADPH, ela é incorporada na molécula de 3-PGA, formando triose fosfato. E o que é importante? A triose fosfato tem 3 carbonos, ok? A triose fosfato é o tijolinho, como se a planta utilizasse esse tijolinho para produzir tudo. Então, tudo que a planta produz, seja raiz, caule, como, sacarose, lignina, folha, grão, vagem, amido, tudo que ela produz, o tijolinho é a triose fosfato. Então, todo carbono formado na produção vegetal, o primeiro formado, a primeira etapa que ele foi uma triose fosfato. Tá? Então, por que redução? Redução porque a molécula de 3-PGA recebe ATP e NADPH formando triose fosfato. Então, essa é uma etapa muito importante. Se não tem luz, não tem ATP e NADPH. Se o dia está nublado, tem menos energia, tem menos ATP e NADPH, ocorrendo na menor produção, formação de triose fosfato, que é o primeiro carboidrato orgânico. Aí só preste atenção aqui, essa triose fosfato, ela pode virar depois, né, ser formada amido, sendo armazenada no cloroplasto, ela pode ser utilizada para a produção de sacarose, né, para a translocação do floema. Isso a gente vai ver com mais detalhes depois na aula de relação fonte-dreno. Então, qual que é o objetivo da segunda fase do ciclo de Calvin? O objetivo é o uso do ATP e NADPH.
Então, na segunda fase, o ciclo de Calvin, ocorre o gasto de energia. Ok? Então, vamos lá, dando sequência. A terceira fase é regeneração. O que é regeneração? Uma molécula de triose-fosfato, ela é regenerada novamente a rubisco, para ela iniciar novamente o ciclo, ou seja, pegar um novo CO2 e produzir novamente uma triose-fosfato. A regeneração, ela também ocorre gasto de energia. Então, principalmente aqui nesse caso, uso de ATP. Então, a regeneração, né, não é assim tão fácil, é uma sequência de reações, mas vamos deixar resumido. A terceira fase é regeneração. A triose fosfato, ela é regenerada a rubisco com o uso de ATP para que a rubisco reinicie o ciclo, tá? Reinicie o ciclo de Calvin, o ciclo C3. Então, essas são as três fases do ciclo ciclo C3, do ciclo de Calvin. Então, resumindo, carboxilação, redução, regeneração. Uma coisa tem que deixar bem claro: só ocorre o ciclo de Calvin, só ocorre o ciclo de C3 se a rubisco se liga, catalisa quem? O CO2. Então, rubisco catalisou CO2, ocorre a carboxilação, que resulta na formação do primeiro produto estável, que são duas moléculas de 3-PGA. Por que ciclo C3? Porque o primeiro produto estável do ciclo de Calvin é uma molécula de 3 carbonos. Depois, essa molécula de 3-PGA, ela recebe quem? Recebe ATP e NADPH para a produção de triose-fosfato. O que é triose-fosfato? É o primeiro carboidrato produzido pela planta. E a regeneração, então, parte dessas triose-fosfatos serão regeneradas a uma nova rubisco para iniciar esse ciclo novamente. Tá ok? Então, esse, resumidamente, é o ciclo C3. Então, vou deixar o material para que vocês possam estar vendo com mais detalhes, né, sobre o ciclo de Calvin, o ciclo C3. Então, está aqui novamente, né, o balanço de ATP na ATPH. Em primeiro momento nós não vamos entrar em detalhe, mas fica aqui também outra imagem do ciclo C3. Tá? E a triose fosfato é utilizada para a produção de sacarose e amido. Então, só para a gente ter uma ideia, enquanto que a sacarose tem 12 carbonos, se ela tem 12 carbonos e uma triose fosfato tem 13 carbonos, então, para produzir uma sacarose, foram utilizadas 4 triose fosfato. Agora, no caso de glicose e frutose, que tem 6 carbonos, foi utilizado 2 triose fosfato. Beleza? Vamos lá. Então, continuando o ciclo bioquímico, também tem um ciclo que nós chamamos ciclo C2, fotorrespiração. Então, fotorrespiração é a mesma coisa que ciclo C2, tá ok? Só lembrando essa figura aqui, então. Tudo inicia com essa enzima rubisco, tá? Ela é muito importante para essa rota bioquímica. Se ela se liga com o CO2, tem início o ciclo C3 e o processo final é a produção de carboidrato. Se ela se liga com oxigênio, tem o início o ciclo C2, tá? Que é a fotorrespiração e não resulta na produção de carboidrato, e sim resulta numa perda de carbono, ok? Então, não é algo bom, mas é essencial um pouco para a vida das plantas que nós vamos ver. Esse aqui é o ciclo C2. Na disciplina, nós não vamos entrar em detalhes do ciclo, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam? O ciclo C2 envolve 3 organelas, ó, envolve cloroplasto, envolve o peroxisomo, envolve a mitocôndria. Para que a planta faz todo esse emaranhado aqui de reações? Né? Para quê? Aqui está um pouquinho das respostas. Para utilizar energia. Então, o ciclo C2 tem gasto de ATP e NADPH, mas não ocorre a formação de carboidrato. Tá? Mas antes nós vamos, né, ver um pouquinho aí por que chama ciclo
C2. Por quê? Porque o primeiro produto estável é uma molécula de 2 carbonos, que nós chamamos de glicolato. Por que ciclo C3? Porque no ciclo C3 o primeiro produto estável é uma molécula de 3 carbonos, a 3PGA. Por que ciclo C2? Porque o primeiro produto estável é uma molécula de 2 carbonos. Nós chamamos de glicolato, tá ok? Então, quando a rubisco se liga com oxigênio, forma o glicolato, que tem 2 carbonos. Não tem formação de carboidrato. Mas por que a planta ela faz esse ciclo? Né? Principalmente para isso aqui, para gastar energia, gastar ATP e NADPH, gastar ATP e NADPH. Mas por que a planta tem que gastar energia? Então, te coloco essa imagem aqui. Uma planta de milho, 10 dias, 15 dias sem chuva, que é a nossa realidade de hoje, pode ser qualquer planta. Ela está exposta no ambiente, não tem água no solo. Não tem água no solo, mas continua chegando luz. Não tem água no solo, mas não tem uma nuvem. A planta continua recebendo energia. Então a planta ela tem que fazer alguma coisa para usar essa energia, para drenar essa energia. Porque se ela não drena essa energia, vai começar a ter um excesso de energia na planta, um excesso de energia celular, e esse excesso de energia acaba matando a planta, ok? Então, se eu pudesse falar para vocês, qual que é a importância do ciclo C3? No ciclo C3, a planta utiliza ATP e NADPH para produzir carboidrato, ok? Qual que é a importância do ciclo C2? A importância do ciclo C2 é que a planta drena excesso de energia. Então, em condições que ela não tem água, ela não consegue formar carboidrato, mas continua chegando luz, energia, ela tem que fazer alguma coisa para ter um escape, né, para drenar essa energia. Como que ela utiliza? O ciclo C2. Por quê? Porque no ciclo C2 tem gasto de energia. Então, envolve todas essas organelas, essa sequência de reações para gastar energia e de alguma forma atenuar, reduzir o efeito principalmente do déficit hídrico, de alta temperatura e de alta luminosidade, ok? Então, fotorrespiração é importantíssimo para a planta, para ela drenar energia, uma grande válvula de escape para excesso de energia, principalmente em condições de estresse, ok? Mas só para a gente ter uma ideia, então, de balanço, de números. Então, gosto muito, gravem essa imagem aqui na cabeça, esse slide. Quando a rubisco ela se liga com CO2, tem início o ciclo C3. Mas aí você deve estar perguntando, qual que é a eficiência? Quantas vezes? Como que a rubisco se liga? Com quem que ela se liga? Então, assim, em condições ideais, o que é condições ideais? A planta em temperatura ótima e com água no solo, a planta, ela, a cada 100 ligações, reações que a rubisco faz, 75 é com CO2 e 25 é com o oxigênio. Então anotem algo muito importante. Naturalmente, as plantas C3, tá? Elas têm uma fotorrespiração de 25%. Ou seja, naturalmente, ela deixa de produzir carboidrato para fazer a fotorrespiração, o ciclo CO2, naturalmente. Quando a planta começa a passar por um estresse, o que seria esse estresse? Alta temperatura, alta luminosidade e principalmente redução de umidade do solo, ou começa a ocorrer o seguinte: ao invés da rubisco se ligar com CO2, ela se liga com o oxigênio. Se ela se liga com o oxigênio, ocorre menos formação de carboidrato. Pensando em produção vegetal, isso não é bom, tá? Mas lembrando que é uma válvula de escape. Quando a planta está sem água, com déficit muito severo, ela não está pensando em produzir, ela está pensando em se manter viva. Então, uma forma dela se manter viva é gastar, né, esse excesso de energia. O que é importante a gente falar? A gente vai ver depois, então, existe a classificação de espécies C3
espécie C4 e as espécies MAC, tá? Então anotem aí, quem são as espécies C3? Espécie C3, as principais culturas agrícolas: soja, feijão, algodão, girassol, amendoim, tá? Basicamente, a maioria das leguminosas, a maioria das dicotiledôneas, elas são espécies C3, ou seja, elas fazem tanto o ciclo de Calvin como fazem a fotorrespiração. Condições ideais: 75% da ligação da rubisco ocorre com CO2 iniciando o ciclo C3. 25% ocorre uma ligação com oxigênio iniciando a fotorrespiração. Então, naturalmente, as espécies C3, elas têm uma perda de 25%, ou ineficiência, a gente pode até falar assim, de 25%, tá ok? Porque aquela energia que seria utilizada para a produção de carboidrato está sendo drenada, né? Está sendo gasta na fotorrespiração. Então a gente vai conversar muito isso bastante ainda, as espécies C3 e as espécies C4. Quem são as espécies C4? Milho, cana, sorgo, braquiária, milheto. Essas espécies têm outro ciclo, um ciclo a mais, tá ok? Mas de início, por hoje, nós paramos por aqui. Espécie C3 são as espécies que têm o ciclo C3 e também tem o ciclo CO2, ok? Lembrando, isso tem que ficar muito claro, esse slide que tem que estar muito claro na cabeça de vocês. A rubisco se liga com CO2, produz carboidrato através do ciclo de Calvin. Se ela se liga com oxigênio, não produz carboidrato, mas a fotorrespiração, que é o ciclo CO2, é essencial para a manutenção da vida da planta. Então, seria mais ou menos isso. Quanto mais aumenta o estresse, mais fotorrespiração a planta faz. Ela começa a gastar mais energia, ok? Essa figura aqui é só para vocês terem uma ideia o que seria o potencial de uma espécie C3. Isso aqui é o potencial de soja, o potencial do amendoim, é o potencial do feijão. Só que, de acordo com que aumenta a temperatura, principalmente, aumenta a respiração. Então, hoje, a capacidade dessas plantas atual é isso aqui. Essa diferença aqui é a perda que ela tem perda devido à fotorrespiração. Por isso que espécie C3, quando a gente compara com espécie C4, elas produzem menos biomassa, ok? Por isso que quanto mais aumentar a temperatura da atmosfera, quanto maior for a presença de veranicos, quanto mais luz chegar, isso não é muito bom para as espécies C3, que vai aumentando cada vez mais a fotorrespiração. Então, galera, isso aí foi a aula, tá? Da parte do ciclo C3. Eu vou estar no chat mais ou menos das 7h30 às 8h30 para tirar algumas dúvidas e nós vamos conversando, tá? Pedimos a compreensão de todos aí nesse momento de crise, né? Crise de saúde, mas esse foi o ciclo C3. Vou colocar também outros materiais que possam estar auxiliando vocês, tá ok? Então, ciclo C3 nós chamamos das espécies C3. E a aula que vem nós discutimos um pouco sobre as espécies C4. Então é isso aí, qualquer dúvida eu estarei no chat mais tarde.